Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, da última vez a gente conversou um pouco sobre o extrato analítico do FGTS e se seria possível ou não aproveitar esse documento na aposentadoria, mesmo quando não está constando o carimbo e a assinatura do funcionário da Caixa. E aí eu dei algumas orientações gerais e também algumas orientações específicas sobre quando que efetivamente você deveria ir atrás desse documento ou não. E hoje eu gostaria de explicar qual que é a importância do extrato analítico do FGTS, caso você realmente esteja tentando comprovar um tempo de contribuição ou uma remuneração ausente ali no seu extrato previdenciário. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso e também eu vou explicar quais são as informações que você deve buscar no extrato analítico do FGTS para solicitar ali as correções e a aposentadoria no INSS, certo? Mas antes de tudo, vou pedir para você deixar uma curtida aqui no vídeo para que o YouTube consiga entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam saber disso. Inicialmente, é importante entender que existe um banco de dados que é próprio do INSS, que é justamente o extrato previdenciário, o famoso CNIS. Mas existem algumas situações quando está faltando informações nesse extrato previdenciário que o INSS ele tem assim autorização para pegar emprestado, digamos, essa informação de outros bancos de dados. E um desses bancos é justamente as informações que estão ali na Caixa Econômica relacionadas ao fundo de garantia de cada trabalhador, o FGTS. Mas na prática, o INSS ele coloca algumas limitações a respeito do extrato analítico do FGTS. Na Instrução Normativa número 128 de 2022, a gente consegue identificar exatamente quais são os requisitos que o INSS coloca para aceitar esse documento como meio de prova para servir ali para a sua aposentadoria, tá? A gente vai ler aqui exatamente os termos que estão na Instrução Normativa sobre isso. Pronto, é o artigo 48 da Instrução Normativa 128 de 2022. Ela fala assim: observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNID do vínculo empregatício urbano ou rural, com admissão e demissão anteriores à data da instituição da carteira de trabalho digital, a comprovação junto ao INSS far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico contemporâneos ao exercício da atividade remunerada. Aí lá no inciso 6 ele fala: extrato analítico de conta vinculada do FGTS, carimbado e assinado por empregado da Caixa Econômica Federal, desde que constem dados do empregador, data de admissão, data de rescisão, data dos depósitos e atualizações monetárias do saldo, ou seja, dados que remetam ao período objeto de comprovação. Então já dá para observar que não é qualquer extrato analítico do FGTS que vai ser aceito, porque muitas vezes, assim como pode acontecer de o extrato previdenciário estar incompleto, também pode acontecer de o extrato analítico do FGTS estar incompleto, ter informações ausentes, e nessas situações, conforme aqui o que a gente leu na Instrução Normativa 128, não seria aceito esse extrato como meio de prova. O extrato do FGTS ele tem uma estrutura muito própria, né? Ele deve conter todas essas informações que nós já conversamos sobre todos os vínculos de trabalho que você teve como empregado, né? Como CLT, que é justamente as categorias em que o empregador, a empresa, fica responsável por depositar 8% do seu salário em uma conta vinculada a esse trabalhador. Agora eu vou mostrar para você que está assistindo esse vídeo um extrato analítico do FGTS real, onde você vai conseguir localizar junto comigo todas as informações que o INSS solicita, tá? Se estiver faltando no seu extrato informações, pode ser que esse documento não seja aceito como meio de prova. Mas aqui nessa tela vocês conseguem observar um extrato analítico do FGTS, no qual consta todas as informações que a gente precisa, que é basicamente o quê? Temos o nome da cliente, o nome da empresa que ela trabalhou, tem também aqui em cima o número da carteira de trabalho, temos a data de admissão e também a data de desligamento. Aqui você vai observar
eu deixei circulado de verde, tá? A data de admissão, que foi em 2 de maio de 1995, e a data de desligamento, que foi no dia 30 de 3 de 1999. Aqui não tem dizendo efetivamente data de desligamento, mas essa informação aqui, data / código de movimentação, significa justamente isso, tá? E esse número que vem logo após aqui a data de desligamento é um código que se refere à modalidade de rescisão desse contrato, que no caso aqui foi sem justa causa, mas isso é irrelevante para termos de aposentadoria, tá? Só que você precisa se atentar realmente é a data de admissão, a data de demissão e também aqui, caso você deseje comprovar alguma remuneração para o INSS, observar como estão as informações em relação aos depósitos, né? Então aqui a gente consegue observar, por exemplo, o primeiro depósito foi justamente referente ao mês de maio de 1995. Tem aqui que o depósito foi feito em junho de 1995, mas o que você deve considerar é essa informação aqui, ó, que é referente ao mês de maio de 1995. E sobre o valor dessa contribuição que foi feita pela empresa foi em R$20, porque justamente eles pagam o correspondente a 8% do salário de contribuição dessa pessoa, que nessa época aqui era 250, então 8% de 250 dá R$20. E aqui, caso você, por exemplo, estivesse precisando comprovar isso para demonstrar a sua remuneração, certamente não seria esses R$20 que seriam considerados pelo INSS, tá? Ele faria ali uma regra de 3 e identificaria qual foi o seu salário. E aí, depois disso, depois de você fazer os requerimentos tudo certinho, ele faria ali o ajuste no seu extrato previdenciário para ficar constando o seu salário, que foi 250, tá? E aqui, de informação relevante também que a gente tem, é a assinatura e o carimbo do gerente da Caixa Econômica, tá? Pode ser de um funcionário comum também, mas nesse caso aqui, a cliente teve que recorrer à assinatura do gerente, porque os funcionários não estavam tão solícitos para fazer, até porque esse extrato aqui tinha 20 páginas, ó, você consegue ver aqui no final o número de páginas. Então, realmente, ela teve que recorrer ao gerente também com uma certa resistência, mas no final deu tudo certo, né? Que foi justamente a orientação que eu tinha dado para ela, de pedir para o gerente ou então se dirigir a outra agência da Caixa Econômica. Então é isso, pessoal, foi um vídeo bem objetivo, só para vocês conseguirem identificar na prática quais são as informações que devem constar nesse extrato analítico do FGTS, certo? Mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você deseja analisar esse documento para saber se ele vai ser útil para a sua aposentadoria, pode entrar em contato comigo aqui para a gente agendar uma consultoria e eu conseguir te orientar melhor em relação a isso, tá? Se você ainda não é inscrito no canal também, eu te convido a fazer parte aqui desse canal para que você consiga continuar acompanhando aí os nossos vídeos e consiga também compreender melhor os seus direitos em relação à Previdência Social, tá? Muito obrigada e até o próximo.